O que é torque? Como determinamos sua intensidade e direção? Qual a equação que determina a força magnética em fios condutores percorridos por corrente elétrica? Como aplicamos o conceito de torque em materiais magnéticos? Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo à 12ª parte da série sobre parâmetros magnéticos, uma introdução. Estamos particularmente interessados no comportamento e aplicações dos materiais magnéticos. Se você está surpreso em ver novamente a 12ª parte, aconteceu o seguinte: a versão original de 22 de maio de 2025 continha um erro grave na formulação e apresentação da equação da força de Lorentz. Por isso, eu estou refazendo o vídeo. Eu peço que você substitua o vídeo antigo por este vídeo que está sendo mostrado agora. Obrigado. Veremos os seguintes assuntos neste vídeo: torque, o que é, e o campo magnético com isso. Considerações sobre os assuntos apresentados. Esta, então, é uma versão corrigida do vídeo anterior. Torque. O que é? O entendimento do que faz o material apresentar propriedades magnéticas passa pelo momento magnético desse material, sofrendo um torque, uma força de rotação, um alinhamento devido a um campo magnético aplicado, e como esse alinhamento ocorre, e o que acontece depois que esse campo magnético é retirado. Não se preocupe se não ficou muito claro. Nós vamos voltar a esse assunto com bem mais detalhes. Por ora, eu preciso que você reveja o parágrafo inicial e marque 3 palavras: força, torque e rotação, e adicione a expressão campo magnético. Vamos começar pelo torque. A definição de torque é que é uma medida da força que pode levar o objeto a girar em torno de um eixo. Sob o efeito do torque, o objeto adquire aceleração angular. E na prática, o que é o torque? Onde se aplica? Como se aplica? Vamos ver. Na figura ao lado, a porta está sendo fechada, girando no sentido anti-horário, na direção da seta azul. Uma força está sendo exercida sobre a porta, que a gira em torno de um eixo, o pino das dobradiças, no sentido anti-horário. A distância entre o ponto em que a força é aplicada, a maçaneta, por exemplo, e o eixo de rotação é d. A intensidade do torque é dada pelo produto da força vezes a distância até o eixo de rotação. Então, o módulo de torque é igual a F vezes D. A direção do torque é dada pela regra da mão direita. Olha lá de novo. Os dedos curvados da mão direita apontam para a força, para a rotação, e o polegar aponta para o torque, que sempre está alinhado com o eixo de rotação. Na figura, o torque aponta para cima. Na prática, você não empurra a porta ao redor do eixo. Você simplesmente empurra a porta com uma componente dessa força paralela à tangente do sentido de rotação. Confuso? Vamos ver isso com mais detalhes. Observe na figura. Nós temos uma força para fechar a porta, F. Temos em vermelho, Ft, a componente efetiva para o torque. Observe que ela é perpendicular à porta nesse instante. A rotação da porta segue a trajetória pontilhada em azul. Cada flecha azul é tangente a essa direção. A distância entre o ponto de aplicação da força e o eixo de rotação é D. Então, aí temos a força que efetivamente perpendicular à porta, que tende a fazer a porta girar. Ela é perpendicular a cada instante da rotação da porta. Quanto mais nos afastamos do eixo de rotação, maior será o torque e menor a força necessária para deslocar a porta. É o mesmo princípio da alavanca. Torque é igual a força vezes distância. Estamos agora abrindo a porta. Invertemos a direção de rotação da porta. Os dedos curvados da mão direita apontam para a direção de rotação e o polegar aponta para o torque, que está sempre alinhado com o eixo de rotação. Na figura, o torque aponta para baixo, porque nós estamos deslocando a porta, abrindo a porta no sentido horário. A intensidade será a mesma da figura anterior, caso mantida a amplitude da força, o ponto que ela é aplicada, e a distância, ponto de aplicação da força, eixo de rotação. Observe na figura ao lado o eixo do torque, que é o eixo de rotação. Com os dedos da mão direita curvados em direção à rotação, veja as setas em azul, temos que o polegar estendido da mão direita aponta para a direção do torque. Nós temos uma alavanca, um sentido de rotação e um eixo de rotação. O torque está alinhado com o eixo de rotação. Vamos agora inverter a direção de rotação. Observe as setas em azul. Igualmente, invertemos
inverteu-se a direção do torque. Para aumentar o torque, afaste o mais possível o ponto de aplicação da força do eixo de rotação, se for possível. Adicionalmente, exerça a força no mesmo sentido da rotação. Essa é a única componente que interessa para o movimento, a rotação. Vimos então que o torque está associado aos conceitos de força, rotação, distância entre a força e o eixo e, finalmente, o eixo de rotação. Entendeu por que você exerce menos força ao utilizar uma ferramenta com um cabo maior? A força FB pode ser menor do que a força FA para o mesmo torque, porque FB, ponto B, está mais distante do eixo de rotação do que FA, o ponto A. Não esqueça, a força que importa para o torque é a componente paralela à direção do movimento. Vai ser perpendicular a essa alavanca. Na figura, a componente F1 ela só serve para esticar o eixo ou deformar o eixo. É a componente F2 na direção do movimento a cada ponto da trajetória a que efetivamente produz o torque desejado. F2. E quanto vale F2, a força que importa para o torque? A força F2 é dada por F, que é a força que foi aplicada originalmente, seno de θ. Na figura, temos agora um eixo. Observe a força aplicada e o sentido de rotação. Dedos curvados da mão direita acompanhando o sentido de rotação e o dedo polegar aponta na direção do torque. Então temos a direção do torque, a força aplicada, o raio, a distância até o eixo de rotação e podemos também considerar como um torque R vezes F seno de θ. E o que o campo magnético tem a ver com isso? Bom, vamos supor um eletroímã ou um circuito magnético que tenha um entreferro, gap, um espaçamento no núcleo. Podemos considerar, dentro de uma certa aproximação, que as linhas de campo magnético nesse gap, nesse intervalo, são aproximadamente paralelas e perpendiculares à superfície desse entreferro. É uma aproximação. Podemos também fabricar um núcleo em que nós tenhamos um espaçamento entre os polos norte e sul que permita que uma espira possa rodar ali dentro. As linhas de campo magnético, como sabemos, apontam de norte para o sul. A nossa espira está mostrada na direita. Vamos agora fazer um mecanismo que possamos aplicar uma corrente. Então, vamos ligar a uma bateria, por exemplo, polo positivo à esquerda, polo negativo à direita. Então, nós vamos aplicar com um mecanismo que a espira poderá girar. Ela vai ter um apoio mecânico que vai permitir que a espira gire em torno do eixo de rotação mostrado no lado direito da figura. A corrente, no caso da bateria, da forma como ela está ligada, vai circular a espira no sentido horário. Lado esquerdo é como se entrasse na tela, lado direito como se viesse na sua direção. Ponto A positivo, B negativo. Se víssemos de cima com a espira na horizontal, teremos as setas vermelhas indicando o sentido da corrente convencional. No lado direito nós temos trechos da espira. DL1 horizontal, DL2 vertical, DL3, parte de cima horizontal da espira, DL4 vertical, DL5 horizontal. E se invertermos a espira girou, não tem problema. O lado esquerdo sempre é o terminal positivo, a corrente entrando, sentido convencional. Então, mesmo agora que seja B, vai entrar a corrente por B e vai percorrer no sentido horário. Então, observe que na configuração adotada, nós temos a corrente sempre percorrendo a espira no sentido horário e entrando pelo lado esquerdo, ou retornando pelo lado direito. Sabemos da equação da força de Lorentz, que é a força exercida por condutor percorrido por corrente em presença de um campo magnético é dado pela equação mostrada, onde Fmag é a força magnética, expressa em Newton, e é a corrente que percorre esse condutor. Temos integral, dl é um elemento diferencial de comprimento, temos um produto vetorial e B indução magnética. Observe que dentro do parênteses temos dois vetores, então produto vetorial. A corrente é constante, considerada constante, fora do sinal de integral. Se nós queremos agora só trabalharmos com o módulo da força, é a famosa equação F igual a β seno de θ, onde θ dlb é o ângulo entre as linhas de fluxo magnético e o condutor. Lembrando, corrente não é vetor. Como descobrimos a direção da força? Para onde aponta a força? Para onde a espira é empurrada, puxada? Para onde que ela vai? Aplicamos a famosa regra da mão direita, ou cubo de Gibson, que veremos no próximo vídeo. Temos agora algumas considerações sobre os assuntos apresentados. Primeiro, o conceito de torque é fundamental
fundamental para entendermos o funcionamento de máquinas elétricas, os motores e os geradores. Adicionalmente, é a base para a compreensão do conceito de alinhamento dos momentos magnéticos de um material, o que vai definir como esse material magnético se comporta na presença de um campo magnético aplicado. A equação de força apresentada é simples e elegante, com apenas um operador vetorial. A direção da força e, portanto, para onde será o deslocamento, é dada por esse operador vetorial, o vetor campo magnético ou indução magnética e o vetor elemento diferencial de comprimento do condutor, elemento diferencial orientado. É quase irresistível para o estudante de eletromagnetismo pensar que o produto vetorial é com a corrente que percorre o condutor. Afinal, corrente tem flechinha de vetor, não é? Mas não, corrente não é vetor. Corrente é escalar, por isso está inclusive fora da integral. E o produto vetorial opera sobre dois vetores, indução magnética e elemento diferencial de comprimento. Para onde que ele aponta? Na direção do sentido convencional da corrente. Isso liga os dois conceitos. Temos agora que dar alguma atenção para a regra da mão direita. Afinal, para onde aponta a força? E o que veremos no próximo vídeo? Veremos o famoso cubo de Gibson. E todos os teus problemas com a regra da mão direita vão acabar. Não mais braço torcido, pulso virado, em posições anatomicamente estressantes e doloridas. Junto com a equação da força de Lorentz, o cubo determina todos os parâmetros necessários. Para onde aponta a força, onde está a direção da força aplicada. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.